gente sabe aí que o seu tempo é bem corrido, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Você que é um das maiores mentes aí de viés liberal no nosso Brasil, está aí nessa batalha constante. A gente, aqui em Colatina, né, eu estou hoje como o presidente do Comitê Instituto Líderes do Futuro. A gente está nessa missão aqui também para expandir essas ideias de liberalismo no nosso estado. Hoje, já estamos em 6 cidades aqui. Tudo isso começou em Vitória, através do Líderes do Amanhã. Hoje está expandindo isso para o interior, então já tem Vitória, Colatina, Aracruz, Linhares, São Mateus e Cachoeira de Itapemirim, que é a terra do nosso rei Roberto Carlos. O nosso grupo hoje, a gente está com 13 integrantes em Colatina, e a gente está com esse intuito de fazer cada vez mais o crescimento desse nosso grupo na nossa região. O ano passado a gente teve o primeiro Fórum da Liberdade, Democracia e Empreendedorismo, com grandes nomes do cenário nacional, e a gente espera aí, vamos ver como é que vai decorrer essa questão do coronavírus, fazer o segundo fórum esse ano. Hoje quem vai fazer a mediação do evento é o nosso associado Henrique Donar. Então, só antes de passar para o Henrique, Rodrigo, eu queria passar a bola para o nosso presidente Dionísio, que é o presidente da CEDIC, que é a Associação Empresarial de Colatina e região. Ele que vem dando todo esse apoio, esse suporte para a gente. Ele que é um defensor das ideias liberais. Então, Dionísio... Acabou de cair ele. Ele caiu? Caiu. Vou guardar ele voltar aí. Então, antes de mais nada, Rodrigo, gostaria muito de agradecer o seu tempo conosco aqui para falar um pouco aí dessas ideias liberais e como que isso pode apoiar a nossa sociedade através da política. Enquanto o Dionísio não volta, vamos fazer o seguinte. Já faz a apresentação então, Henrique? Eu vou começar, depois ele vai. Então, faço as palavras do Dante, a minha. Queria dizer que é um prazer ter um colega de profissão também aqui com a gente hoje. E é isso. O nosso Instituto Líderes do Futuro, ele tem como objetivo ser um instituto de excelência na formação de jovens lideranças empresariais capixabas, tornando-se um dos principais agentes de mudança do âmbito de negócios de Colatina e do Espírito Santo, contribuindo dessa forma para a construção de uma sociedade mais justa e que goze de liberdade nos planos políticos, econômicos, sociais e intelectuais. E os nossos valores, nós temos a economia de capital, liberdade, democracia, responsabilidade, progresso. Está me escutando? Que apareceu uma mensagem aqui. Tá indo. Vamos chamar o Dionísio, antes de falar um pouco sobre o currículo do Rodrigo. Dionísio, você quer falar algumas palavras? É que eu estava fazendo a apresentação, Dionísio. Você caiu aí, queria que você desse um salve e uma boa noite para o pessoal. Boa noite a todos, sempre um prazer estar participando com o Movimento Líderes do Futuro. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui. São sementes que são plantadas com novas ideologias, já que praticamente todos nós, de uma maneira ou outra, as sementes eram sempre com viés de esquerda, e de um tempo para cá a gente começou a ter oportunidade de ter as ideias liberais também dentro de grupos discutindo, porque era como se antigamente fosse até uma vergonha você discutir as ideias liberais. Então, eu agradeço a sua disponibilidade e espero que todos aproveitem muito bem. Muito obrigado. Então, falar um pouco do nosso convidado. Rodrigo Saraiva Marinho tem 39 anos, é casado, pai de 2 filhos, advogado, professor, conselheiro administrativo e podcaster do Instituto Mises Brasil, diretor legislativo da bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados. Possui mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, é especialista em Direito Processual Civil,
foi um dos fundadores e primeiro presidente do Instituto Liberal do Nordeste, é conselheiro do Grupo de Estudos Dragão do Mar, foi candidato a vereador pela cidade de Fortaleza e deputado federal e candidato... você foi deputado federal? Deputado federal pelo estado do Ceará. Candidato Então, a deputado federal. Candidato, né? E para falar um pouco, então, no painel dessa noite, é como usar a política para ter uma economia e sociedade mais livre. Rodrigo, com você. Olá, pessoal. Boa noite. Prazer falar com vocês. Sempre é uma honra estar falando com a turma do Espírito Santo. Sempre um prazer e trocar ideias, principalmente sobre a perspectiva liberal. Eu vou compartilhar a minha tela em relação à apresentação que eu fiz no evento lá atrás do Instituto Miss Brasil, na Conferência de Escola Austríaca, para tratar exatamente dessa visão, né, que é a política, como usar a política para ter uma sociedade, uma economia, uma sociedade mais livre. Tá? É só a gentileza de quem não está falando se colocar silencioso no mute aí, ajuda aqui, porque o som sempre atrapalha nesse momento na reunião do Zoom. Eu vou compartilhar a tela aqui agora. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer ponto, para ser mais interativo possível, vocês podem me perguntando sobre qualquer tema. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados desde janeiro do ano passado, quando eu vim montar, juntamente com a bancada, a liderança do Novo na Câmara dos Deputados, então tenho experiência de quem está trabalhando aqui dentro, né, trabalhando no dia a dia na Câmara dos Deputados, para entender bem como é que isso aqui funciona de dentro para fora, já que a gente sempre esteve longe, afastado do que tem a Câmara dos Deputados. Vamos começar aqui alguns pontos importantes para trazer a perspectiva de como é que é usar a política para defender a lógica liberal. Primeiro ponto é que eu nunca achei, nem um liberal vai achar que a política é ou será a solução dos problemas. Os políticos não foram, não são, nem nunca serão a solução dos problemas do Brasil. Pela perspectiva liberal, quem obviamente sustenta o Estado, quem paga o Estado, quem paga o governo, quem paga toda a estrutura governamental, é sempre a iniciativa privada, né, por meio de seus tributos. Os pagadores de impostos pagam isso ao Estado, seja no nível federal, estadual ou municipal. Né? O Estado não produz nada. Tudo que ele está dando para alguém, necessariamente ele tem que tirar de outro alguém, seja no tempo presente, seja no tempo futuro, com empréstimos ou mesmo inflação, que ele vai destruindo o poder de compra da moeda ou a poupança nacional, tirando o dinheiro das pessoas. Isso é uma coisa importante, porque eu tenho uma perspectiva de entender a lógica liberal como um time de futebol. Pensem na seguinte ideia, né? Os nossos goleiros são grandes pensadores. Hoje, inclusive, um deles faz aniversário. Hayek, né? Frederic Augusto von Hayek faz aniversário hoje. Mises, Friedman, Buchanan, todos, Ayn Rand, todos grandes autores liberais que fazem a base do pensamento, estão lá segurando o pensamento, são nossos goleiros. Nós temos grandes zagueiros, né? Os professores universitários, pessoas que estão na academia tentando acelerar o que eu chamo de a teoria de janela de Overton, né? Que toda a ideia sai do impossível até o aceitável. Então ela passa por 6 fases, né? Impossível, radical, aceitável, sensata, popular e necessária. Então toda a ideia sai de impossível até o necessário para ela se tornar cada vez mais forte. Então, a função dos professores é trazer na academia essa perspectiva, como disse o presidente da associação. É uma ideia que há 10 anos eu viajo defendendo essas ideias, mas essas ideias hoje elas são sensatas, elas são populares. Ou seja, as pessoas entendem que essa ideia pode melhorar o seu negócio, pode melhorar a sua iniciativa, mas isso levou muito tempo para acontecer. E esses zagueiros permitiram isso. Eu, como professor, sempre fui professor e sempre dei aula, na minha visão, como uma visão liberal, né, uma perspectiva de liberdade. Você vai ter os meus campos, né? Aí Renata Barreto, Mariana Brito, Bruno Gachaguen, que também joga na função de zagueiro, a Lara Nesteru, que são grandes nomes do meio liberal que fazem a função de meio campo, ou seja, de fazer a bola avançar para que ela chegue nos atacantes, que são os políticos. Os políticos, na realidade, quando chegam a eles, é porque a ideia está tão forte que essa ideia está gerando voto. As pessoas estão votando nessas pessoas, mas pensando em um time de futebol, bons times de futebol costumam ter seus atacantes como primeiros defensores. Então, esse pessoal também faz gols, como, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica aprovada, mas também evita que muita coisa ruim passe, muita coisa ruim seja aprovada. E é exatamente essa perspectiva que entende qual é a função do político. Nessa coisa do político, certo? Você vai ter uma visão de Estado.
né? Você vai ter uma visão, por exemplo, de medidas, né? Os liberais podem ser desde liberais clássicos até anarcocapitalistas. Os liberais clássicos defendem, por exemplo, saúde básica, educação básica, segurança, justiça fiquem a cargo do Estado. Os minarquistas defendem que somente justiça e segurança fiquem a cargo do Estado. Os anarcocapitalistas defendem que nada disso esteja a cargo do Estado. Ou seja, mas aí você vai ter muito a questão do norte, né? A questão assim, eu acredito que o Estado não deveria existir. É muito mais o norte, é muito mais uma visão de bússola, né? Para você conseguir ter um caminho para isso. E essas pessoas que ainda, mas infelizmente ainda há muita gente que acha que o Estado é uma necessidade, que ter esse ente funcionando é uma necessidade. Alguns colocam na situação atual. Ah, Rodrigo, nesse momento de pandemia o Estado não seria necessário? Segundo, na perspectiva liberal, segundo os liberais clássicos, sem dúvida, né? Adam Smith falou sobre isso, Locke falou sobre isso. Segundo os minarquistas também, que é a segurança, que seria a base, né? A segurança da vida das pessoas, obviamente sem ferir a liberdade individual, desde que não fira a do outro. E a última, os anarcapitalistas conseguiriam fazer contratos privados para evitar que se entrasse na vida das pessoas. Mas você tem um livro do Gachagin, que eu já citei, que fala que o título dele é Pare de Acreditar no Governo, porque as pessoas odeiam os políticos e amam o Estado. Né? E o Bastiat tem outra frase, Frederic Bastiat tem outra frase, que ele diz que as pessoas, todo mundo quer viver à custa do Estado, mas esquece que o Estado vive às custas de todos. Então você acaba querendo pessoas que queiram estar sempre engajados, recebendo os benesses e vantagens estatais. E obviamente essas benesses e vantagens estatais, como eu falei no início, elas dependem da iniciativa privada. Como eu falei, as 3 formas de financiamento do Estado, que são tributos, que é valor presente, a forma bonita das pessoas terem recursos. A segunda forma, que são os empréstimos, ou seja, as pessoas vão, os entes, né, os municípios, estados vão até a entes internacionais, buscam empréstimo, ou a própria União também faz isso. E a última, que é imprimir moeda, né, que é o que a gente chama hoje de quantitative easing, que é a forma de você conseguir jogar moeda no mercado para conseguir custear o que está acontecendo agora. O Brasil não tem orçamento para estar fazendo o que está fazendo agora. Então, ele está jogando moeda no mercado sem qualquer lastro, né? Desde Bretton Woods, que esse lastro passou a ser um lastro fiduciário, né? Ou seja, não precisa ter um lastro de ouro ou um lastro de alguma outra moeda para conseguir jogar essa dívida pública, né? Que vai só crescendo na hora que a emissão dessa moeda. O ponto central, como é que a gente muda, né? Como é que é uma coisa importante? Como é que se muda uma perspectiva de algo que as pessoas estão tão acostumadas? Como é que a gente altera a visão de uma população, de uma população tão acostumada a achar que o Estado é o solucionador de todos os problemas? Para quem é do direito, como o Henrique, ele sabe claramente que durante a faculdade de Direito todas as soluções partem do Estado, né? É muito comum no direito você ouvir dizer é porque a lei não foi bem feita. Porque se a lei tivesse sido bem feita, estaria certo. Só que o pessoal do direito acha, o pessoal da minha área do direito acha que dinheiro dá em árvore. Eles acham que direitos não têm custos, né? E direitos têm muito custo, né? Saúde não tem preço, mas é absurdamente cara, né? Ter a saúde não tem preço. Que bom que todos sejam vivos, mas é absurdamente caro manter uma saúde funcionando, manter um sistema único de saúde funcionando. Tanto é que até hoje nós não conseguimos atingir um sistema de qualidade, nunca vamos atingir, porque é uma característica disso. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer era demonstrar como tem leis idiotas. Nós tivemos leis idiotas aí no Espírito Santo, né? A lei para proibir o sal na mesa, é uma das leis mais idiotas já produzidas no Brasil. Ou você tem uma lei, por exemplo, no Piauí, que era para proibir carne vermelha às segundas-feiras. Ou, por exemplo, você tem um decreto agora estabelecendo que a Polícia Civil vá atuar no combate ao coronavírus. No caso do meu Ceará lá, que tem quase 1.500 mortes nesse período, mais de 1.500 mortes nesse período, e coloca a Polícia Civil, que era para estar investigando assassinatos, para estar cuidando de coronavírus, por meio de decreto, que é uma completa violação à Constituição Federal. O outro ponto é que assim, não existe almoço grátis. Essa é uma coisa importantíssima. Ainda que você esteja comendo de graça, não tenha dúvida. Alguém está pagando a conta. Quando eu estive lá no hotel do Dante, em Linhares, eu comi de graça. O meu jantar foi uma cortesia dele. Mas, com certeza, ele estava pagando essa conta. Eu não paguei, mas ele estava pagando a conta desse jantar.
Alguém sempre está pagando a conta. Nunca vai existir um almoço grátis, ainda que você ache que aquilo que você está recebendo é de graça. Ainda que você pense que aquilo que você está recebendo é de graça. E, em geral, quando é de graça, é mais caro. Porque existem várias formas de você gastar o dinheiro. Milton Friedman fala isso muito bem. Ele fala que quando você gasta o seu dinheiro com você mesmo, você é muito criterioso. Você tem muito critério, né? Se aquilo vai ter o custo-benefício, se vale a pena, se não vale a pena, né? Toda análise de muito mais cuidado racional é feito quando você gasta o dinheiro seu com você mesmo. Quando você gasta o seu dinheiro com a sua esposa, sua namorada, algum amigo, você gasta com algum critério. São pessoas identificadas, você sabe quem são. Você vai fazer aquilo com responsabilidade, com cuidado. Quando você gasta o dinheiro dos outros com alguém que você conhece, com alguém que você sabe, você ainda gasta com algum critério. Mas quando você gasta o dinheiro dos outros com quem você não sabe quem são, é a pior forma de se gastar dinheiro, principalmente porque não há, como diria Nassim Taleb, skin the game, não há risco na pele. Quem faz isso muito bem, gasta o dinheiro dos outros com os outros? Os políticos. Ou seja, não tem consequência para a vida dele o mau gasto dos recursos. Hoje, na semana passada, a gente estava votando, essa semana agora, votou-se aqui na Câmara o PEC do orçamento de guerra. A PEC do orçamento de guerra determinava o congelamento do salário dos servidores. Os servidores começaram a se revoltar contra a hipótese de ter o seu salário congelado, o que era o mínimo, para quem trabalha de iniciativa privada agora, sabe que era o mínimo que se esperava do serviço público. Não é o mínimo, deveria ter corte, mas era o mínimo que se esperava do serviço público. Ter alguma consequência da crise, porque parece que para a crise, para eles, não teve qualquer consequência. Todos continuam recebendo o mesmo salário que recebiam ontem, entendeu? E vão receber o mesmo salário na semana que vem, só que não há recurso para isso, não há dinheiro para isso. O Brasil, a iniciativa privada está quebrada, o Brasil está com menos recursos que deveria estar. Nós vamos ter consequências muito sérias disso no curto prazo. Então, o ponto central, que é outra discussão que a gente sempre ouve, que é a coisa de assim, mas se a gente der o dinheiro na mão das pessoas, eles vão comprar de cachaça, né? A gente já ouviu isso várias vezes. Tanto é que quando o Lula monta lá atrás, o programa principal do governo Lula era o Fome Zero. Não sei se vocês recordam disso. Que ele criava a produção, ele ia no campo, ele extraía a produção, ele criava silos, ele tinha a logística, tinha até um restaurante popular. Não sei se vocês recordam disso, mas até um restaurante popular tinha para essa comida chegar nas pessoas. Óbvio que isso deu errado, né? Porque o Estado não tem uma característica de conseguir fazer isso com competência. Tanto é que, graças a Deus, no Brasil não existe um Alimentobras, né? Porque é um estatal de alimentação. Graças a Deus não existe isso. Não existe um supermercado estatal para isso e é uma coisa mais essencial. O ser humano é comer e beber água. Graças a Deus, nenhum dos dois nós temos características estatais para isso. E conseguimos entregar muito claramente a comida e conseguimos entregar a água. Tanto é que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de grãos. E um ponto importante, quando foi entregue, o outro programa que substituiu o Fome Zero foi o Bolsa Família. É um programa muito mais barato, muito mais focalizado, muito mais específico, que entrega o dinheiro na mão das pessoas e eles fazem as suas escolhas. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que se você, para entender qual a diferença de um país livre para países não livres, que quando, por exemplo, a Guatemala tem 17 operadores. A Guatemala é um país menor que o Ceará. Tem 17 operadoras, certo? É um pouco mais ou menos do tamanho do Espírito Santo, e ela tem 17 operadores de telefone, enquanto o Brasil tem 4. 4, porque para você ter uma operadora de telefone no Brasil, você tem que ter uma autorização da Agência Nacional de Telefonia, que é a Anatel, e, obviamente, os concorrentes não querem, os players atuais não querem que outros players entrem no mercado. Mas nós temos uma série de opções de celulares. Nós temos 4 operadoras, mas temos milhares de opções de celulares para escolher. Em geral, as pessoas são muito insatisfeitas com as suas operadoras e são muito satisfeitas com os seus celulares, que conseguem entregar um bom serviço. Então, uma das coisas que políticos podem fazer, e começaram a fazer isso ano passado aqui, em vários pontos, foi, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, que permitiu que você não tivesse alvará para baixo risco, né? Para empresas, nós temos baixo, médio e alto risco. Ela permitiu que não precisasse de alvará para baixo risco, ou seja, ela diminuiu a burocracia para a abertura da sua empresa. Nem todas as cidades do Brasil estão cumprindo isso, mas houve um avanço nesse sentido. Isso é importante para dizer assim, que na política é um meio de você tentar fazer isso com ideias. Há 2 formas de mudar a regra do jogo. Existem 2 formas. Uma é pegar em armas, né? Pegar em armas e para porrada tentar mudar a regra do jogo. Essa é uma forma.
costuma dar errado, né? O Edmund Burke, no livro As Reflexões sobre a Revolução Francesa, ele fala claramente que quando você tem guerra, situação de Estado guerreando, situação de ir para o embate, você tende a aumentar o tamanho do Estado. Quando você tem revoluções, o Estado tende a crescer naquele momento e diminuir a liberdade das pessoas, porque quanto maior o tamanho do Estado, menor é a liberdade das pessoas. E a outra forma é com ideias. A outra forma é convencendo as pessoas como as ideias são boas, até que essas ideias possam chegar na política e a política alterar isso. Ainda que você seja um anarcocapitalista, ali vai ter política também, porque ali vai precisar ser decidido o que é que vai ser feito naquele condomínio, naquela rua, naquela estrutura. Ou seja, os bens comuns que são feitos entre as pessoas, precisam de uma soma de pessoas para que eles se realizem, precisam ser alinhados com interesses dos demais. E essa é uma coisa importante. Obviamente, a lógica do Estado existir, na minha visão, é completamente imoral, certo? É algo que usa a força, ele não usa o convencimento. Ele é, por característica, o monopólio da força. Mas se ele existe, né, a gente não, obviamente, ele não poderia privar o indivíduo da liberdade. O João Pereira Coutinho tem uma frase muito boa que ele falou no discurso dele no Fórum da Liberdade, que ele coloca a seguinte coisa: se nós tivéssemos a vacina do Covid agora, você admitiria perder 2 anos da sua liberdade de expressão para ter essa vacina? Eu não. Eu acho um absurdo. Os direitos individuais estão aí exatamente para serem protegidos nesse momento. Se as instituições que funcionam mal não funcionam no momento que elas mais deveriam funcionar, é porque não existem instituições para isso. Ou seja, a preservação do que diz a Constituição, da vida, da liberdade, da propriedade, de fato não existe. Hoje, como eu falei, lá no Ceará foi estabelecido um decreto que se a pessoa sair na rua, ela vai ser presa, se ela não explicar para onde ela está indo. E isso é de uma violência, de um absurdo tremendo. E é na nossa Constituição, que tem vários problemas, né? A Constituição mal feita, mal ajambrada, mal colocada, ela é completamente inconstitucional. As pessoas sempre me perguntam, eu que sou um cara que não acredito no Estado, não vivo o Estado, discordo fortemente do Estado, por que eu me interessei pela política, né? Por que eu estou lá? Por que eu acho tão importante estar lá? Primeiro ponto é, nós temos que atacar em todos os locais, atacar com ideia, atacar no nosso trabalho, atacar na nossa vida privada, tentar influenciar as ideias de liberdade onde a gente estiver e onde tiver essa possibilidade. Quando eu entrei na política, era entendendo que para o meu Estado era muito importante ter ataque, né? O Estado ter uma boa base relacionada ao meu campo, à defesa, ou seja, temos grupos de estudo, temos pessoas alinhadas, temos pessoas que têm uma grande repercussão na mídia no Brasil, como o Felipe Hermes, o Spotnik, né, o Raduan, que fazem um trabalho genial, mas não temos ainda políticos liberais. Ainda, tanto é que eu fui candidato mais votado a deputado federal, poderia esperar para ser candidato a deputado federal, mas vou me candidatar a vereador, porque acho que o Ceará precisa ter um candidato liberal eleito, exatamente para quebrar essa perspectiva que a gente tem hoje, essa realidade que a gente tem hoje, e trazer um ataque, trazer pessoas que possam participar do ataque para evitar os demandos que têm acontecido hoje. Né? Hoje o meu estado, por exemplo, ela não tem mais oposição, não tem ninguém dizendo é absurdo o que está acontecendo nesse decreto, é absurdo a forma que eles estão tratando isso, é absurdo tudo isso que está acontecendo, ninguém está falando nada, está todo mundo simplesmente concordando, como se o parlamento hoje fosse uma grande filial do executivo, uma secretaria do executivo. Isso é muito ruim para o Estado, porque você acaba perdendo uma chance muito clara de conseguir combater, de conseguir apresentar novas perspectivas, apresentar novas ideias. E aí é uma coisa importante, né, que todo mundo está descobrindo agora, né, que a gente está acostumado com o tal de presidencialismo de coalizão, que o executivo comprou com cargos, ou com emendas, ou mesmo com recursos, como diretamente, como foi feito com o mensalão, os deputados para aprovar aquilo que interessa a eles, certo? Mas isso, obviamente, agora não funciona mais, não é mais a realidade, não é mais o dia a dia, apesar de estar parecendo que está voltando, né? O PP acabou de entrar no governo, inclusive nomeando um vice-líder do governo, mas a perspectiva era acabar com isso, era não ter mais esse tipo de coisa para ter boas propostas sendo votadas. Mas uma coisa importante ser dito é, o legislativo importa muito. É lá que muda a regra do jogo, é lá que muda a realidade do jogo, seja em Linhares, seja em Aracruz, seja em Fortaleza, é aí que muda, em Colatina, é aí que muda a perspectiva do jogo. E é essa perspectiva que precisa ser melhoradas e trabalhadas para isso. Então, entender que esse meio é muito importante para ser feito é essencial.
Muita gente, na época que eu fui candidato a deputado federal, disse o seguinte: eu voto em qualquer candidato que seja do 17, do PSL. Elegeram muito maluco, né? Elegeram o Alexandre Frota, Joyce Hausmann, a Julia Lemos, hoje que fazem oposição fortíssima àquele governo que o pessoal se propôs a eleger. Então, é importante entender quem é que está sendo colocado e é importante defender pessoas que votam e defendem ideias, e defendem essa perspectiva de ideias. Então, nessa característica, aí tem alguns autores muito interessantes que defendem a participação de libertários na política, entre eles Walter Block, Ron Paul, Lew Rockwell, todos eles defendem fortemente, Rafael Lima aqui no Brasil, que as pessoas participem da política e entendam que ela vai ser a primeira barreira de defesa. É ela que vai entrar nessa necessidade. Então, na minha visão, entrar na política e participar da regra política é uma necessidade para qualquer pessoa que acredite nas ideias de liberdade. Algumas coisas foram vitórias da liberdade através da política, né? Algumas coisas estão aí ou perto da boca da boca para conseguir ser aprovadas, ou outras já foram. Por exemplo, uma das coisas que eu consegui, não na política, mas no judiciário, amanhã vai fazer um ano que eu consegui essa vitória, foi uma determinação do STF, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Uber, aplicativos de transporte, né, não poderiam ser proibidos no Brasil. Isso foi uma vitória de um liberal, que usou o meio, a máquina que está aí, para a liberdade. O novo Código Comercial, que já está no Senado, o fim do auxílio mudança para deputado do Rio Grande do Sul, isso foi feito por deputados liberais, a revogação de mais de 9 mil leis em João Pessoa, a lei de liberdade econômica já aprovada, certo? A vitória do Partido Novo, que aí fez uma bancada muito grande, e outros deputados que também são liberais em outros partidos. Ou seja, quando eu fui entrevistado para ser contratado para a vaga que eu exerço hoje, que é diretor legislativo da bancada, a pergunta para mim foi feita: cara, qual foi a sua maior vitória? Foi permitir que as ideias dessem condição de termos 8 deputados no novo eleitos, mais uma série de outros deputados de outros partidos que também foram eleitos para conseguir mudar essa realidade. Rodrigo, é pouco, é minoritário? É. Mas, assim, o último grande nome liberal que a gente teve foi Roberto Campos. Agora nós temos não só um movimento liberal muito forte, como você tem uma bancada federal muito forte atuando na Câmara dos Deputados e incomodando um bocado. Tem algumas coisas que precisam ser feitas, né? Algumas já foram feitas e outras que precisam ser feitas. Já fizemos uma reforma da Previdência, né, que conseguimos aí muito apoio dos liberais para conseguir apoiar. A reforma tributária está aqui na Câmara dos Deputados, ia passar esse ano mesmo, mas a pandemia acabou atrapalhando tudo. Uma necessária reforma política para permitir que pessoas possam doar, empresas possam doar, e que acabe com o fundo partidário, fundo eleitoral, para ter esse tanto de partido que a gente tem, que só geram incentivos perversos a você ter novos partidos. Aí aqui eu também coloco a PEC emergencial, que está no Senado, a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos fundos, tudo isso que está no Senado e precisa ser aprovado o mais rápido possível. Então, são coisas que a gente pode fazer muito Rodrigo, rapidamente para isso. Oi? Sou eu, Dante, desculpa te interromper aí. Voltando nesse ponto anterior que você colocou, diante desse cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil, de incerteza, você acredita que até 2022 a reforma tributária e a política tem condições de passar e de andar? Cara, eu acho que a reforma dessas reformas que estão aí, PEC emergencial, PEC do Pacto Federativo, PEC dos fundos, reforma tributária, a que está mais fácil de passar é a reforma tributária. Estava encaminhado. O problema é que o governo ficou de mandar uma proposta, não mandou, e tem a reforma administrativa também, que o governo ficou de mandar uma reforma e não mandou. A reforma tributária, ela cria, obviamente, ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder e ninguém quer pagar mais. É mais ou menos essa a realidade. Óbvio que alguém vai perder, óbvio que alguém vai pagar mais, mas nós temos uma necessidade urgente de simplificar o nosso sistema tributário. Eu não sei se vocês sabem, mas há 2 anos atrás, o nosso tempo para pagar tributos, a empresa se organizar para pagar tributos era 2.600 horas. Baixou para 1.900 horas há pouco tempo, mas ainda assim nós somos o primeiro colocado com 600 horas na frente do segundo, que é Camarões, com mais de 1.000 horas na frente do terceiro, que é a Bolívia, 800 horas.
Com relação à Argentina, nós somos 4 vezes mais lentos que a Argentina para conseguir organizar os tributos. Na Nova Zelândia, demoram 30 segundos para a empresa aperta o botão e paga o pagamento do seu tributo. O Brasil demora para organizar a tributação dela. Não é para pagar, não, é para organizar. Uma empresa demora, quem é dono de empresa sabe disso, 1.900 horas hoje, em média, para conseguir fazer esse pagamento. É um número absurdo, né? Só de burocracia para ser resolvido. Quem empreende no Brasil sabe o quão burocrático é fazer isso, quão difícil é fazer isso. Nós temos uma série de obrigações acessórias. Tem um livro, não sei se vocês sabem disso, mas o maior livro do mundo é o livro é um livro aqui feito pelo um advogado em Minas Gerais, Vinícius Leôncio, alguma coisa o nome dele, que ele fez o maior livro do mundo, que é são os códigos tributários reunidos da União, dos Estados e do município. Ele tem 8 toneladas de altura e é só os códigos, só a legislação tributária, não são os decretos e portarias, tá? É só lei. E são 8 toneladas e 2,10 metros de altura. É a altura desse livro gigantesco, certo? É o maior livro do mundo. Assim, porque, assim, para quem trabalha no campo, né, Dante? Se você fosse ver a legislação ambiental e para ver a legislação urbanística também, para quem está na cidade, saberia que é tão quanto, talvez até pior do que a legislação tributária brasileira, que tem competência a legislação ambiental tem competência concorrente. Tanto estados como União, como municípios legislam sobre esse tema, o que dificulta muito a regra do jogo. Obviamente que a política encanta, então é um lugar de poder. Você está corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. O que é que deve ser feito para evitar isso? Dizia que políticas e fraudes devem ser trocados sempre pela mesma razão. Entendeu? Ou seja, a gente tem que estar sempre renovando, buscando novas pessoas, buscando novas ideias, exatamente para entender que as pessoas vão para a política para conseguir trabalhar em cima dele, certo? Como é que cada um pode fazer isso? Cara, o fato de vocês estarem aqui às 7, 10 da noite ouvindo um liberal defender essas ideias já é um motivo para a mudança. Como é que a gente pode fazer isso no nosso município? Participando, não tem jeito. Vamos ter eleição para vereador agora, muito em breve, certo? Que é onde pode mudar. Eu tenho certeza que a legislação urbanística de Colatina, de Linhares, de Aracruz, ela é horrível. Então, assim, precisa melhorar muito fortemente essa legislação para que fique cada vez mais fácil que uma empresa seja aberta, que seja definido o local, que não tenha essa coisa de dizer que só naquele local vai ter determinado empreendimento, que eu tenha a possibilidade de ir lá na lei de desocupação do solo, eu facilmente conseguir não ter recuo. São coisas que podem facilitar e tornar mais barato o dia a dia das empresas e dos negócios dessa cidade, das pessoas também, dos indivíduos, né? Aquilo que onde você vai construir, como você vai fazer. Então, é essencial isso. E uma coisa importante para ser ouvido não vale só você falar, você tem que dar exemplo, você tem que viver aquilo que você acredita. Você tem que, obviamente, defender claramente aquilo que você faz e aquilo não está em contradição com a sua vida. Aquilo não está em contradição com aquilo que você defende. Ou seja, ganhar dinheiro, trabalhar, empregar pessoas, tudo isso é essencial para que a gente consiga dar exemplo. É a lógica do Novo, que é fácil, né? O Novo corta metade dos assessores, metade da cota, tudo isso é feito no Novo. É uma regra. Então, assim, aí a pergunta é, mas isso não é o mais importante. Isso é o mínimo que se espera do Novo. Tipo assim, é um check. O bom mesmo é o que a gente faz além disso. Ou seja, dá para fazer muito mais com muito menos. Isso tem feito muito claramente. Óbvio, pessoal, que é uma coisa que eu vejo aqui no Congresso, é que o Congresso Nacional é uma visão muito clara do que é o Brasil, de como é que o Brasil se vê. Então, quando você vê o Congresso, você vê o Brasil se apresentando. Você vê o Brasil de frente, e esse Brasil que se apresenta, obviamente, tem sempre que você gosta. Tem coisas que você não gosta. Tem pessoas que não deveriam estar no parlamento e estão. Tem pessoas que mentem, né? Quando o Thomas Sowell fala isso muito bem, né? Quando as pessoas querem mentira, somente o mentiroso vai ser eleito. Então, o liberalismo também é um pouco de choque de realidade. É dizer que não existe almoço grátis, é dizer que tem custo, é dizer que não é simples, é dizer que é difícil. Tudo isso é importante de ser feito, é importante ser colocado. Então, assim, o objetivo na política de todo liberal deve ser impedir. Primeiro ponto, impedir que o Estado cresça. Então, por exemplo, nós votamos favoráveis aqui no Novo a questão do Corona Voucher. Qual o nosso objetivo aqui? Que essa medida seja transitória.
né, não permitir que essa medida passe a ser definitiva, né? Como diria Milton Friedman, nada mais definitivo do que a política transitória do governo. Então, assim, o objetivo é que isso não vá além desse momento, desburocratizar ao máximo, porque assim, a Alemanha, e eu já falei isso algumas vezes para quem me acompanha, a Alemanha pós-guerra, França, a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha Ocidental perdeu a guerra, estava numa situação de miséria e penúria. Quando o ministro da Fazenda alemão, da economia alemão, assumiu, que era um regime socialista, né? Ou seja, havia o controle do Estado pelos meios de produção, uma série de regulamentações, de regramentos, e foi perguntado para ele o que ele faria. Ele falou: eu vou revogar todas as regulamentações. Em menos de 2 meses, todas as gôndolas do supermercado, todas as gôndolas de produção já estavam cheias, o racionamento acabou. Muito mais rápido na Alemanha Ocidental do que nos outros países que ganharam a guerra, como Estados Unidos, Inglaterra e França. Ou seja, a liberdade funciona, a liberdade tende a ganhar. Então, quando ela é trazida, a chance de ter um desenvolvimento maior é muito melhor. Você vê um potencial, por exemplo, do Espírito Santo, de empreendedores, de vontade muito fortes. Mas, em geral, vocês têm péssimos gestores. Talvez aí um bom foi o último esse governador anterior, mas, em geral, você vê o prefeito de cidades são muito ruins. Até porque são pessoas, em geral, muito deslocadas da realidade. São pessoas que nunca empregaram ninguém, nunca empreenderam, nunca correram risco, né? Porque eles não têm o risco na pele. Então, assim, o que a gente pode lutar é contra leis inúteis, injustas, facilitar cada vez mais que o indivíduo seja condutor da sua própria vida e, obviamente, apresentar essas ideias cada vez mais no Brasil inteiro. Então, assim, para finalizar e abrir para perguntas, estou muito à vontade aí para responder o que vocês quiserem perguntar, eu afirmo que o Brasil só tem 2 saídas, não tem jeito. É o aeroporto e o liberalismo. É uma frase do Roberto Campos, que foi o nosso último grande liberal dentro do Congresso Nacional, já há muito tempo, e é muito legal ver que o liberalismo tem sido apresentado com muita força aqui no Congresso. Eu estou aqui, o deputado Thiago Mitrô está ali na outra sala, aqui na liderança, e alguém chegou para ele e disse: pô, muito legal a defesa que você faz, a forma que você coloca, você é muito coerente. Aí ele diz a seguinte frase: cara, não estou preocupado em ser reeleito, estou preocupado em defender as ideias da gente. Né? Porque muita gente olhou até o N, que é um deputado estadual, e disse: você nunca mais vai ser reeleito com o que você fala. Estou um pouco preocupado se você é reeleito que eu falo. Nós vamos trabalhar exatamente para mudar a realidade posta que está hoje, a realidade que se coloca hoje, e apresentar uma nova ideia, uma nova perspectiva. E para isso, obviamente, tem que ter coragem, tem que ter muita tranquilidade, muita firmeza de valores e de princípios. Era essa a apresentação, pessoal. Estou à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, porque para não ser chato só eu falando, né, eu estou à disposição para questionamentos. Show. Obrigado, Rodrigo. Eu vou começar levantando a bola aqui, e aí depois o pessoal, quem quiser, manda no chat as perguntas, e se quer fazer pessoalmente ou se quer que eu faça aqui para o Rodrigo. Acho que tem uma questão, eu vi até uma live sua no Instagram esses dias, acho que foi ontem ou anteontem, não sei. Estava falando justamente sobre essa questão aí do seu estado lá, né? Do lockdown lá. E o decreto que o governo estadual fez para a cidade de Fortaleza. Aí você, como advogado, estava falando das questões jurídicas sobre isso daí também, né? E depois eu vi um comentário na Jovem Pan, que eu gosto muito de ver o Pingo nos Is lá com o pessoal, eu gosto às vezes do comentário deles, eles estavam falando da ditadura de um governo de esquerda. Aí a gente estava começando a conversar um pouco antes aí, você até chegou a comentar, né, sobre a família que comanda lá o Ceará. Exato. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse decreto aí, você já falou um pouco, né, na sua apresentação, mas eu acho que é um assunto que eu tenho um conhecido que mora lá e ele falou o quanto que está complicado de sair na rua, de viver lá, porque está muito preocupado. Inclusive, ele está até desempregado, estava conversando comigo hoje sobre isso. Então, como é seu estado lá, eu acho que você consegue falar com mais propriedade, né? Vamos lá. É interessante isso. O Gustavo Malstach, que é um grande amigo meu, que é diplomata em Washington hoje, ele disse, ele tem um texto que ele fez que é genial, que ele trata o seguinte, né? Todo mundo esperava e falava que o governo Bolsonaro seria uma ditadura, que fecharia direitos, que as pessoas não teriam liberdade de expressão.
Cara, e nada disso se confirmou, né? No texto dele, ele falou, cara, como deve ser frustrante para a esquerda ver que os ditadores que têm apresentado não é o Bolsonaro, e sim os governadores e prefeitos que têm feito, né? O que o Bruno Covas fez em São Paulo, fechando as ruas da forma que fechou, obviamente que não é de imbecilidade sem tamanho. Porque se você fecha uma cidade gigantesca como é São Paulo, né? Se você fechou os corredores que tem hoje para colocar somente aquilo onde eles querem passar, é claro que vai engarrafar, é óbvio que vai engarrafar, não tem jeito. E foi exatamente o que o irresponsável do prefeito de lá fez. Mesma coisa foi feita no Ceará, né? Que ao invés de trazer a população para o diálogo, trazer a população para a explicação, para definir o quão importante era o isolamento, foi sempre dizendo que a população do Ceará não tinha condição de cumprir, que tinha que ser na porrada. E aí fechou ainda mais, agora nesse momento, a tal ponto que se a pessoa sair de casa e não disser para onde vai, ela pode vir a ser presa. É de uma irresponsabilidade isso, é de uma situação esquizofrênica até, né? Porque assim, a quarentena não deu certo no Ceará, tanto é que o número aumentou bastante. Hoje que a gente descobriu com o governador, ontem, né, o governador Cuomo de Nova York, que é oposição ao Trump, ele falou que a grande parte das contaminações se dão em casa, né, porque é uma doença muito contagiosa. Então, assim, o botão que está apertado, o ponto que está colocado, tudo isso pode levar, do elevador, né, que eu falo, pode levar à possibilidade de alguém se contagiar, de ficar contagiado com a doença. Então, assim, a situação de contágio familiar ou de pessoas pegarem isso dentro de casa é muito maior. Tanto é que o estudo que foi mostrado demonstrou que grande parte das pessoas era que não saíam de casa. Não era o pessoal que estava na atividade essencial. O pessoal da atividade essencial é o mais baixo, tipo 4, 5%, que em tese é o pessoal que está trabalhando, está na rua, mas o pessoal que tem um contágio mais baixo. Né? Muito interessante isso. O pessoal que está na rua tem um contágio muito mais alto na rua. Então, isso foi provado. Então, vem com o papo do Ministério da Organização Mundial de Saúde, que está se referindo a ela. Só que a Organização Mundial de Saúde já falou várias coisas diferentes, né? Já falou que a máscara era para ser usada só para doente, depois disse que era para ser usada para todo mundo. Já falou que a China não tinha controlado a pandemia, já depois disse que não. Já falou que a forma ideal era isolamento social, agora já disse que a Suécia é um exemplo, que não fez isolamento social. Então, assim, é de uma irresponsabilidade que tem sido feito e, obviamente, também entender o quão isso cresce em poder. Né? Hoje, para o Covid, né, na Lei 13.979, qualquer compra feita em relação a isso tem dispensa de licitação. Né? Você não precisa fazer licitação. Então, a empresa escolhida, em geral, são as dos amigos do rei. Lá, o hospital feito no Ceará, o hospital de campanha feito em Fortaleza, ele foi feito no estádio Presidente Vargas, que é um estádio municipal. Ou seja, tiveram que aterrar um estádio para conseguir fazer um hospital. Cavaram a grama, concretaram a grama. E tem um centro de eventos lá que está parado. Por razões óbvias, está parado. Né? Minas Gerais, por exemplo, em janeiro, quando soube do problema, se antecipou ao problema, já começou a pesquisar sobre os remédios, a hidroxicloroquina e outras medicações, já fez um hospital de referência, tem um hospital de campanha parado, com 800 leitos à disposição, aumentou quase 400 leitos agora para o interior. Então, você tem um trabalho muito forte de planejamento feito em Minas Gerais, de previsibilidade, que é exatamente o que não é feito no Ceará. Eu estou falando, no Ceará, nesse período agora de janeiro a abril, janeiro até abril, nós tivemos 28 de abril, nós tivemos 1.480 mortes. Só que 2 de maio, né, 2 de maio foi no último sábado, só nesse dia nós tivemos 20 assassinatos. Mortes que eu falo são assassinatos, são homicídios. Né? O Ceará está um lugar muito perigoso. Então, você tem só no dia 2 de maio, nós tivemos 20 homicídios. Então, é um número absurdo, entendeu? É um número assim, 1.480 homicídios é um número inimaginável para qualquer país, mais ou menos do mundo. Não é país sério, não. Qualquer país mais ou menos do mundo, esse número já é absurdo. O Brasil diminuiu em 20% o seu número de assassinatos no ano passado. No Ceará, a diminuição não foi tão grande. Então, você tem uma situação muito clara que no momento de pandemia, que era ser fácil investigar, ser fácil colocar, ser fácil controlar, nada disso foi feito. Na prática, o sistema de segurança pública do Ceará é uma desgraça, o sistema de saúde do Ceará é uma desgraça, sempre foi, não é uma novidade. E ainda veio um irresponsável do senhor Ciro Ferreira Gomes dizer na justiça que o Ceará vai na televisão, no debate, parece com Wakanda, né? Para quem gosta da Marvel e gosta do Pantera Negra, né? Parece um lugar civilizado. Tem vários problemas e o principal problema é a mesma família que está no poder há tanto tempo. Eles estão há 14 anos no poder do governo do Estado, estão há 8 anos na prefeitura e, obviamente,
somente um louco acredita que se fazer a mesma coisa vai dar resultados diferentes, né? Os resultados são exatamente o mesmo. A gestão de segurança pública era horrorosa antes e a gestão de saúde é horrorosa hoje. E ela permanece do jeito que sempre foi. Então, esse decreto, que é uma consequência da péssima gestão feita pelos caras. E os caras vêm dizer que estão fazendo uma boa coisa, né? O Lula foi dar uma entrevista no Ceará para elogiar o governador do PT e disse que o problema do Ceará ter muito caso era porque testava mais. Piada, o Ceará não testa nada. O Ceará nem... Quando chegou a possibilidade do teste privado, que as empresas privadas começaram a comprar, o Ceará foi o primeiro estado que disse, segundo a Anvisa, não pode vender esse teste. A Vigilância Sanitária aqui do Ceará vai fechar isso. Eu tive que brigar aqui, fui atrás da Anvisa, entrei com o projeto, eu falo com a deputada Adriana, apresentou um projeto de lei aqui no Congresso. Tudo isso foi brigado para tentar mudar a realidade dada do estado do Ceará. Então, assim, é uma piada tudo que está acontecendo e é revoltante, porque como advogado a gente pode brigar contra isso e eu vou brigar um bocado. O ruim é que eu ainda estou parado aqui no Congresso, ainda estou na minha fase final, eu fico até dia 31 de maio aqui, depois volto a disputar para vereador em Fortaleza. Falando, eu tenho sentido assim, que a esquerda ela tem se... Está travando o seu áudio. Está travando? Alô? Você está me ouvindo? Tá bom, Dionísio, tá bom. A gente teve uma estabilidade de conexão, mas eu acho que agora já retomamos. Ok. Obrigado. As ideias liberais elas têm tido tido muito frutos a partir de um determinado momento. Eu sinto que algumas coisas têm sido freadas pelo STF. Talvez assim, não que freie diretamente, mas freia, às vezes, áreas que poderiam melhorar ainda. Eu vou dar um exemplo, a questão de estabelecer nexo doença ocupacional para o Covid, sendo que eu sou médico, poderia aventar aqui dentro do hospital, mas até professores hoje perguntando como é que eles vão fazer se pegarem o Covid para estabelecer o nexo causal. Então, o que você acha dessas freando essas ideias? Se você concorda com isso, nós faremos para mudar isso ao longo do tempo, basicamente. Assim como a política, assim como todas as ideias, o judiciário também, um dos lugares que você tem pouca gente liberal é no direito, né? O direito, você é ensinado, o Henrique pode falar bem disso, que o Estado é a solução de todos os problemas, né? Isso tem mudado ao longo do tempo, e eu tenho dado várias palestras e aulas para o direito sobre isso, e outros professores, professor André Ramos, professor Eduardo Caltão, outros professores, professor Unica Minha, são professores liberais que têm trazido uma outra perspectiva, né? Que principalmente que o direito tem custo, né? Quanto é a principal coisa, né? Qualquer política pública é quanto custa e quem paga. Isso é o básico de qualquer legislação que deve ser feita. Quando você fala do STF, o STF ainda vem de uma doutrina velha, ele ainda vem de uma outra perspectiva, né? Você tem essas pessoas foram escolhidas em geral dos 11 ministros, aí você pega quase 8 que foram escolhidos pelo governo Dilma Rousseff e Lula. Então é uma galera mais à esquerda, com viés mais, não é nem esquerda que eu falo, né? O direito não é esquerda, o direito é estatista, né? O direito é intervencionista, ele acredita nisso. Então ele traz essa perspectiva para dentro do STF. E o STF vem tendo essa perspectiva. Você vai ter alguém um pouco mais liberal economicamente, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, mas o resto segue uma linha completamente intervencionista. E quando você traz esse caso concreto, que a medida provisória, por exemplo, que tratava disso, acho que era 936, salvo o melhor juízo, ela dizia que teria que ter nexo causal para o Covid, ou seja, eu teria que provar que eu sofri o Covid no meu trabalho. Isso era uma forma de aumentar a segurança jurídica das empresas, né? Porque, assim, essa seria a responsabilidade, no direito chamado de responsabilidade subjetiva. Eu tenho que ter ou o dolo ou a culpa. Quando você diz que o nexo causal não precisa ser provado, você está colocando a responsabilidade objetiva. Então, você, como médico, teria que estar dono do hospital, por exemplo, você teria que estar mostrando claramente que você deu EPI e o teu enfermeiro decidiu não usar. Então, assim, esse cara, equipamento de proteção individual, decidiu não usar. Seria culpa exclusiva da vítima. Ou então que alguém foi lá de propósito, tossiu em cima do João, que é teu enfermeiro,
houve uma culpa exclusiva de terceiro, ou por qualquer outra razão, o respirador vazou e pegou com todo mundo e houve uma força maior, né? Um defeito de fábrica, que aí houve, por acaso fortuito ou força maior. Você teria que tentar se defender dessa forma. Da outra forma, ele teria, a defesa parte para o hospital, no caso, e não para o empregado. Numa situação normal, quem alega tem que provar, a lógica do direito. Se eu alego, eu tenho que provar. Nessa situação agora, da interpretação do STF, quem vai ter que provar agora é você, que é o réu, né? Que deveria ser o contrário. O réu não deveria ter que provar isso. Quem deveria provar a alegação era a parte autora. Então, quando ele traz isso, ele aumenta a insegurança jurídica para as empresas. Ele aumenta o risco, que já é gigante, né? As empresas estão quebrando. Nós estamos numa situação horrível em relação ao que se tem hoje. Então, a gente precisa mudar essa realidade. Não tem muito jeito. E essa mudança de realidade, obviamente, envolve mudar a doutrina, chegar novos membros do STF, chegar uma mudança nisso, e isso leva tempo. É uma coisa importante que eu sempre falo. O pessoal diz, mas vai demorar. Eu disse, cara, não tem bala de prata. Quem é empreendedor que sabe que não tem bala de prata. Existe trabalho, existe muito esforço, existe uma mudança de perspectiva muito clara, e assim, existe um trabalho gigante que está sendo feito. Demorou 10 anos para eu ouvir, por exemplo, você dizendo, as ideias liberais hoje são tão populares, nós estamos discutindo, estão chegando. Ou seja, mudou a janela, mudou o conceito. Mas isso levou anos e anos para isso acontecer. Não foi um negócio que aconteceu do dia para a noite. Eu acho que ainda foi mais rápido do que todos os meus melhores sonhos. Eu achava que a gente teria uma bancada federal em 2030, nós estamos em 2020. Entendeu? Eu achava que a gente teria uma chance de ter alguém sendo votado a presidente, alguém mais liberal sendo votado a presidente, ou o ministro da Economia como o Paulo Guedes em 2030. Não estou falando nem do Bolsonaro, não. Estou falando do Paulo Guedes, né, que está como ministro da Economia. Aquilo ali é uma coisa que eu nunca esperei. Tem muitos anarcocapitalistas dentro do governo, né, no Ministério da Economia, fazendo um grande trabalho no Ministério da Economia. Então, nunca esperei isso. Para mim, foi uma expectativa, uma rapidez que isso aconteceu muito maior, porque eu esperava, sim, que a gente fosse fazer isso em 2030. Mas então, um governador como o Zema, que está fazendo um trabalho sensacional em Minas Gerais, agora, em 2020. No meu melhor sonho, estou falando 2020, mas era 2018, tá? 8 anos aí do meu trabalho como militante dessa ideia, desse movimento liberal. Então, é uma coisa que aconteceu mais rápido do que eu esperava. Então, acho que a perspectiva é muito positiva para tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito boa, mas isso leva tempo. Não tem jeito, isso não é do dia para a noite. Posso fazer uma pergunta, Henrique? Deixa eu fazer da Luciana, aí depois eu faço a sua e faço a do Adriel aqui também, que mandou. Voltando para a questão do liberalismo, eu tinha uma pergunta aqui que eu vi até na sua palestra desse tema lá no Mises, e a pergunta da Luciana também é pertinente ao mesmo tema. Porque você falou que você só imaginava que a questão o pessoal do liberalismo só estaria presente mais para o futuro, né? Então já estamos adiantado um pouco. Lá na sua palestra teve uma pergunta relacionada assim: o que fazer para que o liberalismo seja atrativo para os jovens minorias, uma vez que a esquerda já dominou grande parte dessa população? E aí a Luciana, ela complementa, né? Deixa eu achar aqui. Ela colocou: como podemos ajudar no fomento das ideias liberais sem soar como militantes? Justamente isso, porque nós somos uma quantidade muito pequena, né? Eu acredito atualmente. Então, a pergunta dela com a minha, eu acho que se soma aí e é a sua luta diária, né? Cara, não é pequeno, velho. Tem crescido absurdamente. Hoje, os grandes nomes do Instagram são liberais, né? Você tem aí a Lara com quase 1 milhão de seguidores, né? O Thiago Nigro, que é um liberal com mais de 2 milhões de seguidores. Você tem o Ícaro de Carvalho com quase 400 mil seguidores. A Renata Barreto com quase 300 mil seguidores. A Mariana Brito com 152 mil seguidores. Eu tenho 15 mil seguidores. Então, você tem, assim, muita gente seguindo as ideias liberais. Isso é uma mudança que eu nunca esperei, como a gente está hoje. Ou seja, a gente domina a internet hoje. Não tenho nenhuma dúvida disso. Você tem qualquer debate político que eu entro, eu não preciso mais falar. A turma que está lá, meninada lá, baixa a porrada lá muito tranquilamente para conseguir explicar e defender isso. Acho que está crescendo, e o exemplo que a bancada federal do Novo dá também ajuda um bocado, né? A defesa das ideias liberais de forma escancarada ajuda muito, e você acaba tendo uma força e um fortalecimento muito grande dessas ideias. Não tenho dúvida disso, né? Tanto é que vocês elegeram aí um deputado federal no Espírito Santo achando que ele seria liberal, que é o Felipe Rigoni.
né? Que deveria ter sido mais liberal. A perspectiva dos capixabas é que ele fosse mais liberal do que ele é, né? Todo mundo acreditava nisso, mas vocês elegeram um cara nessa perspectiva, ou seja, um cara como o Rigoni poderia ser um deputado federal liberal, efetivamente, a mais. Não é. É um cara de bom senso, mas não é liberal, está longe disso, certo? É um cara acima da média para casa, mas é um cara abaixo da média em relação ao liberalismo. O que significa que ter liberais é bom. Então, é uma coisa assim, você precisa ser o cara, você precisa que as pessoas achem legal isso, né? Achem a ideia boa. Todo mundo ser militante. É uma necessidade. Vai ter gente que vai estar mais na linha de frente. Não tem jeito. Se você quer que isso fique muito, você tem que brigar, como qualquer coisa. Mas você vai brigar por ideias, com boa ponderação, discutindo, apresentando, com a lógica que eu tenho, né? Por exemplo, no meu caso, eu não entro em debate com o João que discorda de mim. Não tem perigo de eu sentar na mesa, eu comecei a debater para convencer um socialista que o liberalismo é legal. Não tem perigo de eu fazer isso. Entendeu? Eu vou estudar, vou fazer outra coisa. Eu vou dar um abraço nele, vou falar de futebol, entendeu? Falar de alguma coisa comum que não seja só falar de política. Eu vou falar de outra coisa que eu me dê bem com o cara. Entendeu? Eu não vou estar sendo chato para dizer a tua ideia é idiota, a minha ideia é boa. Até porque eu respeito muito a ideia do outro para dizer que ela é idiota. Mas assim, não adianta a pessoa vir para eu debater tete a tete com ela para eu tentar convencer ela. Em geral, em debates não se convence o outro, né? Você convence o público em debate. Você convence quem está lhe ouvindo. Então você tem que ter muito cuidado para não estar perdendo tempo debatendo com besteira, perdendo tempo, né? Pô, você pode ter uma noite agradável ou uma noite desagradável. Pô, tem uma noite agradável. Você vai para casa do amigo, vamos lá. O esposa, você vai estar, vou com minha esposa, aí o marido da amiga dela é comunista. Eu passo a noite enchendo o saco do cara, pô, não vou, velho. Eu falo de alguma coisa que seja agradável, seja legal, né? Não seja chato. A coisa mais chata do mundo é um caba chato, pentelho. Então, assim, não seja chato, isso é uma coisa importante. Então, leve de boa. Mas quando você tiver a chance, tem público, tem plateia, tem gente te ouvindo, é a oportunidade. Não para chamar o cara de idiota, mas para apresentar um contraponto, uma nova ideia, né? Vai para um debate na rádio, debate na televisão, tem uma chance de discutir mesmo onde tem público, na internet, por exemplo. Cara, debate, é a hora de apresentar suas ideias, mas não vai perder tempo com isso. Dentro dessa perspectiva, a Ayn Rand tem uma frase que diz que a menor minoria é o indivíduo. Aqueles que não defendem a minoria e se dizem defensores dela, não podem se dizer defensores da minoria. Então, assim, toda vida que eu vou para um debate, e eu sei que tem homossexuais, pessoas que têm orientação sexual homossexual, eu sempre falo para os caras o seguinte, eu sempre baixo a porrada, né? Eu sempre falo que em todo regime socialista comunista, eles foram dizimados, o que é uma verdade. Em todos os regimes socialistas comunistas, os homossexuais foram assassinados, seja no regime cubano, seja no regime da União Soviética, seja no Vietnã, seja na China, mesmo na Venezuela, todos eles foram dizimados, porque quando você começa a definir a questão econômica, aí o Gianluca Lorenzon, que tem um livro muito legal, que é a Teoria Austríaca dos Direitos Humanos, você vai primeiro ter a quebra na liberdade de você trabalhar, porque o Estado vai determinar onde você vai trabalhar. Então, você vai começar a ter a preocupação de que você vai ser determinado aquilo. Então, o Estado também determina o que é que você vai fazer na sua vida privada, porque ele precisa ter um bom trabalhador. Então, vai lá. Você vai ao ponto de você ter uma limitação na vida econômica do cara, você vai começar a limitar a vida privada dele. Então, você vai entrar em costumes. É muito parecido, só para ilustrar, com o direito à saúde da Constituição. Como a gente tem o direito à saúde, e todos nós pagamos por ela, a gente inadmite o retardado que quer usar droga, ou inadmite o retardado que não quer usar capacete. Porque se esse cara não usar capacete, bater a cabeça e morrer, ou vá para o hospital público, todos nós vamos pagar por isso. Certo? Todos nós vamos estar pagando por isso. Então você tem um custo que é tragédia dos comuns, é dividido por todos nós. E você acaba se metendo na questão privada da vida do cara, porque essa consequência dele pode ter consequência para todos os brasileiros. Amplie isso para toda a possibilidade econômica. Então você vai entender como toda a possibilidade econômica se coloca, em todo o regime socialista teve isso, a definição do que a pessoa podia fazer na sua vida privada ou não. Ou seja, quais eram os costumes que eles fariam. Como a ideia para eles que o homossexual era fraco, né, ele perdia uma força de trabalho, ele perdia um bom trabalhador, os homossexuais acabavam sendo dizimados porque aquele costume prejudicava a questão econômica. Esse é o primeiro passo. O outro ponto é o tal do racismo. Não existe nada mais coletivista do que o racismo. Não existe mais tratar as pessoas como negros, né? Os negros, os eslavos, né? Que eram brancos, né? De olho azul, mas eram escravos também.
Então, você tem que tratar as pessoas nesse coletivo é péssimo. Né? Para mim, é indiferente se o cara é azul, verde, amarelo, preto. Para mim, é o João, é a Maria, é esse indivíduo que importa. A cor dele, o tanto de melanina que ele tem na pele não deveria ser nem um pouco importante. E isso, para mim, não deveria nunca ser um grupo. Né? São indivíduos, são pessoas, e essas pessoas é que valem para isso, é o que importa para isso. Por isso que eu sou tão contrário à tal da cota racial, essa tal de dívida do passado, até porque se você pensar em dívida do passado, os eslavos, né, também tiveram, os poloneses tiveram isso, os judeus tiveram isso. Então, assim, que ninguém quer pagar a dívida do judeu, né? O judeu é sempre do mal, mas eles também tiveram a dívida do passado, dívida histórica. Para mim, dívida histórica é a obrigação que eu não posso responder daquilo que os meus antepassados fizeram. É esse momento que vale, é como a gente vive hoje, que importa. Dante, Rodrigo, você está com tempo ainda para pergunta, Rodrigo? Olá? Você estava falando em convencimento aí, mas quando você esteve aqui no Espírito Santo, foi fácil a convenção vascaína a torcer por Fortaleza, né? Rodrigo, muitos dizem que a China ela vai se beneficiar economicamente com essa pandemia do coronavírus, né? Foi assim no H1N1, foi assim recentemente também na gripe do frango. A China, por exemplo, ela é a maior compradora, a maior importadora de petróleo do mundo, a primeira ou a segunda, né? E o barril, nesse preço que estamos hoje, beneficia a China. O preço das commodities caindo, o preço da carne caindo. A China estava em déficit em carne de porco até pouco tempo atrás, agora ela vai poder se recompor com esses preços baixos ao redor do mundo. E até a gente acha estranho, né? Porque os números mostrados pela China no coronavírus é cerca de 4 mil mortos, né? Os Estados Unidos já está mais de 50 mil, Espanha, Inglaterra e Itália com mais de 30, Brasil já chegando a 10 mil mortos hoje. E diante de toda essa incerteza do que ocorre com a China e dessa teoria para o futuro do nosso mercado econômico, como é que você acha que vai ser a reação do nosso presidente americano, Donald Trump, na hora que passar essa crise lá nos Estados Unidos? A gente já tem agora, num breve futuro, as eleições americanas. Você acha que ele vai ser... A gente vai ter aí uma guerra ideológica aí muito forte? Como é que você vê esse cenário? Uma frase do Winston Churchill, Dante, que diz o seguinte: eu só acredito nos dados que eu mesmo manipulo. Né? Uma frase que não é dele, mas é atribuída a ele, que ele fala que só acredita nos dados que ele mesmo manipula. É óbvio que uma ditadura está mentindo, né? A China está dizendo que os números são esses, mas está mentindo como sempre fez, né? A China escondeu o jornalista, prendeu o médico, né? As pessoas que foram, alguns pularam da janela, né? Do hospital. Então você tem uma situação muito clara, e tem um documentário do Sputnik muito legal que diz assim: todos os países erraram na guerra do Covid, mas nenhum país errou tanto quanto a China. Vale muito a pena ver esse documentário. É espetacular. Então, assim, a China cometeu uma série de absurdos e coisas. A pandemia poderia ter sido evitada se Wuhan tivesse sido fechada no primeiro momento. Né? Em vez de fechar o mundo todo, como está sendo feito agora, podia ter fechado uma cidade e talvez a gente conseguisse ter controlado esse vírus com muito mais destreza e muito mais acompanhamento claro sobre a cidade. Mas, na verdade, o próprio OMS negou que havia pandemia na China, disse que a epidemia na China estava controlada, falou um monte de bobagem, e, obviamente, o número é muito maior do que 4 mil. Não tenha dúvida, não tem lógica o número você tem tão curto. E tem mais, né? A China está dizendo que é 4 mil e está colocando câmera na casa das pessoas para obrigar que elas usem máscara dentro de casa. Você tem uma noção de como, obviamente, esse número é inverídico, certo? O mundo todo começa a reagir em relação à China, né? Na Suécia e na Alemanha, a China quis o mesmo procedimento daquele filho da mãe daquele embaixador chinês está sendo feito em vários países do mundo. Quem critica a China, a embaixada chinesa está indo com muita força. Só que na Alemanha responderam e na Suécia responderam. E não tenha dúvida, o mundo vai responder à China, certo? O mundo está preocupado, obviamente, com o seu problema doméstico, mas quando essa crise acabar, o mundo todo vai se voltar contra a China e vai baixar a porrada do governo chinês. Na minha visão, isso foi a primeira quebra do regime chinês, do Xi Jinping, né, que ele começa a perder poder. E eu acho que a tendência é essa, a tendência muito forte da população, mesmo chinesa, é reagir contra isso. O mundo vai reagir, mas não tenho dúvida que os próprios chineses vão reagir contra o seu governo. Óbvio que a China tem uma vantagem estrutural muito grande em relação ao Brasil. É muito mais barato contratar e demitir na China que é no Brasil.
certo? Vai voltar, vamos lá, vamos voltar agora ao nosso mercado. Cara, contratar é difícil, demitir, como você sabe, Dante, é muito difícil. Então, assim, é difícil concorrer com a China nesse ponto, é difícil concorrer com os Estados Unidos nesse ponto, que também é muito simples. Quando os Estados Unidos tem 30 milhões de empregados, não fala, não, galera, volta, todo mundo. Cara, em 2 meses os Estados Unidos vai estar arrebentando de novo, porque as instituições estão prontas para receber esse trabalhador novamente. No Brasil, não. Pessoal, vamos contratar, peraí, tem que fazer isso, esse documento, essa aqui, né? Cara, é uma dificuldade imensa contratar no país. E mais, demitir no país é outra dificuldade imensa. Então, você começa a pensar 2 vezes se você vai contratar alguém, porque você sabe que demitir ele é muito mais caro. Então, quando você tem essa realidade, você tem uma situação de volta muito melhor, que é a tal da recuperação em V, né? Caímos e subimos, que é o sonho de qualquer país nesse momento, que a gente recupere em V. Nós temos, eu acho assim, o Brasil estava caminhando para uma coisa melhor, né? A arrecadação estava subindo em janeiro e fevereiro, você estava até março, você estava numa projeção muito boa, a bolsa estava batendo 140, ali quase 140 e poucos mil pontos, estava subindo bem, você tinha uma perspectiva de mercado muito positiva, porque o mundo todo estava no final do ciclo econômico, pousando, e o Brasil estava começando a decolar, que era o que a gente estava fazendo. Então, a gente tem uma chance, talvez, para isso, uma demanda reprimida, uma vontade de descolar, que eu acho que é muito interessante para o país. E as medidas macro, a reforma da Previdência, por exemplo, era um sinalizador muito bom de que outras reformas viriam. É tudo difícil saber agora os próximos passos, o que vai acontecer depois, quais são as consequências. É difícil fazer essa análise de cara agora. Mas eu sou muito esperançoso nesse momento, né? Eu espero que a ideia seja desregulamentar, desburocratizar e facilitar negócio. Podemos começar a fazer isso nas cidades agora, elegendo liberais, né? Podemos fazer isso na cidade se candidatando os liberais. Então a gente tem uma chance muito importante de começar a fazer isso dentro da cidade da gente. Que a gente deixar de ser as mesmas figuras que são vereadores, que são prefeitos aí nas cidades, há tanto tempo que renova. A grande renovação na Câmara dos Deputados é quando o pai morre, ou então quando o pai fica velho e renova para o filho dele. Essa é a grande renovação que acontece nas câmaras dos vereadores. Então, assim, há uma chance, e vocês sabem disso, né? Está todo mundo balançando a cabeça, porque eu acho que é uma realidade de todo o país. Então, a gente tem uma chance de mudar isso aí. É uma perspectiva de mudar isso, mas isso envolve que ideias certas e gente boa se meta em política, que é um saco. Não é legal ter política. Para mim, eu estava trabalhando no meu escritório, estava no Supremo, fazendo defesa de sustentação oral, estava dando aula. Para mim é muito mais divertido que política, mas eu acho que é uma necessidade, é uma obrigação que nós temos fazer esse movimento para conseguir mudar a realidade do país. Ok. Você tem mais algum tempo, Rodrigo? Como é que está seu horário aí? Até às 19h50 eu consigo estar aqui. 19h50? Então, tem uma pergunta aqui do Adriel Bruno Bezerra. Antes de fazer ela, eu queria te dar os parabéns pela sua sustentação oral no STF lá da questão do transporte. Obrigado. Faz amanhã um ano. Quer dizer, amanhã faz um ano que eu ganhei a ação, né? A sustentação oral foi em 2018. 2018. O Adriel ele pergunta o seguinte: existe a possibilidade constitucional para que os ministros do STF sejam escolhidos por outra forma, como concurso, evitando essa interferência política? Aí eu complemento a pergunta dele, porque já existe no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição, né, que a PEC 35/2015, sobre esse mesmo tema, né, que fala sobre a questão de eleição. Eu não sei, eu gosto da ideia de mandato. Eu acho que a ideia de mandato é interessante. Mandato essa longo, PEC fala. Mandato longo, 10 anos de mandato. Né? Isso aí. A PEC fala justamente nisso. 10 anos de mandato para cada ministro. Eu gosto da ideia, porque aí o cara passa 10 anos e renova, né? Uma das coisas mais legais, o Steve Jobs tem um vídeo que eu adoro, que ele fala que uma das coisas melhores para a humanidade é a morte. Não existe nada melhor do que a morte. Porque a morte dá expectativa para que quem nasce, para que quem apareça com novas ideias, novas perspectivas, novos valores. Então, assim, ele fala que não existe nada mais inovador do que a morte. É genial. É o discurso dele de Stanford, que quem nunca viu, vale a pena ver, que é o discurso que ele faz no encerramento dele, que ele vai falar, ele já estava com câncer, e ele usa 3 parâmetros, mas o principal é a morte permeia o discurso, é um tema que a gente gosta de falar. Os latinos não falam sobre esse tema, né? A gente detesta falar sobre esse tema. Então, assim, mas a morte dá uma perspectiva de mudança de ideias, principalmente. E a ideia do mandato era exatamente a morte política desse cara não poder voltar. Então, você tinha a chance de conseguir apresentar novas ideias. Por exemplo, só para dar um exemplo, foi ministro do meu pai,
foi ministro meu e é ministro do meu filho. Ou seja, 4 gerações esse cara foi ministro, certo? O Toffoli foi ministro do meu pai, é meu ministro, é ministro do meu filho, provavelmente será ministro do meu neto. Então, assim, esse cara vai passar 4 gerações sendo ministro. O cara que entra com 40 anos, se aposenta com 75 anos, são 35 anos que ele vai estar nessa. Então, assim, ele vai ser ministro de 4 gerações, né, de um tempo absurdo, né, de um tempo que você coloca e você fica na mesma mão desse mesmo cara por muito tempo. E a mesma lógica, né? O Supremo é um tribunal político, não é um tribunal jurídico. Então, assim, quanto mais rápido fosse a renovação, e eu estou falando de 10 anos, que eu acho que é um número ótimo, e melhorar a sabatina também, que há um no direito, Henrique, que você sabe bem, que o direito não tem ideologia, né? Toda vida que o direito para mim diz, todos nós temos uma idiosincrasia, todos nós temos uma característica da nossa vivência, das pessoas que a gente convive, das nossas influências, né? Tudo aquilo que a gente faz como ato racional, o livro do Taleb, esse autor que eu já falei, indico muito, no Iludidos pela Casa, ele vai falar, que é o primeiro livro da coleção dele, coleção Vertigo, que ele vai falar lá no primeiro livro, que ele diz o seguinte, a nossa decisão é invada de emoções. Entendeu? Nós somos uma pessoa que invade emoções. Então, assim, a nossa vivência importa, quem foram nossos pais, quem são nossos amigos, quem são nossas influências, o que é que a gente acredita. Tudo isso importa. E como tudo isso importa, essas decisões de vieses valem muito. E aqui no Brasil, quando você é eleito um juiz, ele não é dito qual é a perspectiva de viés dele. Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma escolha mais profunda com relação à sabatina, você sabe se o juiz é conservador ou é progressista, ou mais libertário. Você vai saber isso, é claro isso é perguntado, né? Isso é trazido à tona para entender qual é o viés desse juiz. Ele está mais à direita, está mais à esquerda, está mais liberal aqui acima, né? Está mais ao centro, qual é o viés do cara? E o direito parece que não é importante, e é óbvio que é, certo? Eu sou um juiz libertário, eu tenderia a ter uma tendência de respeitar os contratos, ajustar direito, né, a busca disso tudo, eu tenderia a entender que o direito tem custos, mas o nosso Supremo finge que não há viés, o direito finge que não há viés. Então, o Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, que é o meio recebo do que está acontecendo agora, quando o judiciário, invertendo a lógica constitucional, invertendo a previsão constitucional, feita por quem foi eleito para isso, que são os constituintes lá atrás, que determinaram que somente pode mexer na questão de saúde a União. É só a União que poderia fazer isso. Você pode gostar ou não gostar. Tinha que mudar a Constituição para fazer o que o Supremo disse. O Supremo vai lá e muda a Constituição sozinha, né? Eu detesto a ideia do Estado se meter na família, detesto. Mas a Constituição da gente dizia que era homem e mulher para casar. Teria que ter o legislativo mudando isso. Eu acho que isso não era para estar na Constituição, mas está. Então, teria que ter essa mudança constitucional. Então, você tem outras coisas. Tem o direito, tem a função social da propriedade. O que é a função social da propriedade para mim? O computador tem que ser computador, a cadeira tem que ser cadeira, a mesa tem que ser mesa. Mas aqui foi criada uma doutrina que função social de propriedade é aquilo que o atual plantonista do Estado, do Executivo, tiver. Porque ele desapropria e diz qual é o preço, que é outro absurdo. Então, assim, isso envolve, dentro do Judiciário, e mesmo no STF, primeiro a mudança do prazo, que dá para fazer, uma PEC, né? A outra talvez a forma de escolha, que varie, não seja um poder só para o Executivo, a Itália faz isso, uma hora Executivo, uma hora Legislativo, uma hora Judiciário, ela faz isso, e como é que isso acaba funcionando. Show de bola. Acho que o tempo se esgotou, Valeu. né? Tem alguém aí que queria fazer uma pergunta rápida, mas eu acho que não dá tempo, né? É 19h50. Eu queria agradecer o Rodrigo. Rodrigo, obrigado aí pela disponibilidade. Você que é um disseminador das ideias liberais no Brasil, e é muito importante ter você aqui conosco hoje. Eu agradeço imensamente a essa disponibilidade sua. Espero que você volte em breve aqui no Espírito Santo, né, passando essa pandemia, esse problema que a gente está vivendo, e está convidado aqui para visitar a gente em Colatina. Tá bom? Dionísio, não conheço Colatina ainda, mas vai ser um prazer ir ao Espírito Santo. Eu preciso conhecer a praia do interior do Espírito Santo, não conhecia ainda. Né? Só vou, bato e volto. Tem que passar um tempinho a mais aí no estado. Você vai gostar. Vem pra cá pra gente comer uma muqueca, você vai... apresentar um prefeito aqui. Mas aqui, ó, aqui
Eu tenho um problema, né? Que eu sou casado com a baiana, né? Nossa. Aí se eu disser que a muqueca capixaba na minha casa é melhor do que a muqueca baiana, eu tô lascado demais, né? Na Bahia é peixada, aqui que é moqueca. Ah, tá vendo? Se eu disser um negócio desse pra minha mulher, ela só faz rir, né? O baiano só faz rir, ela nem entra na discussão, né? É a característica. Mas, Rodrigo, obrigado aí, cara. Foi um prazer conversar com um colega, com as ideias que você tem. E você é uma inspiração aí para advogado e liberal também. Obrigado, pessoal. Obrigado, uma honra. Espero em breve estar aí pelo Espírito Santo. Parabéns pelo trabalho. Que o Instituto Líderes do Futuro cresça aí cada vez mais. Contem comigo se vocês precisarem. Valeu, Rodrigo. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.